Olá, boa noite. Viajar para o exterior é o sonho de muita gente que quer aprender outros idiomas, principalmente porque, com o passar dos anos, o mercado de trabalho ficou ainda mais exigente no que diz respeito ao domínio de uma segunda língua. E o Realidade em Pauta de hoje vai mostrar os motivos pelos quais algumas pessoas alcançam resultados mais rapidamente do que outras e quais são os fatores que favorecem esse processo de aprendizagem. O Realidade em Pauta de hoje está no ar. Comunicação, uma palavra ampla com tantos significados e tão importante para viver em sociedade. É com essa palavra que as relações se constroem, os afetos acontecem e as oportunidades ganham amplitudes maiores. Desde o ventre materno, o ser humano se comunica e, quando nasce, aprende novas maneiras de expressar as próprias necessidades, ainda que não saiba falar. A espera da primeira palavra gera uma expectativa de todos aqueles que apreciam o desenvolvimento de uma criança. E quando a primeira palavra é balbuciada, faz transbordar emoções. Mas experimentar as emoções em outros idiomas abre um leque de novos conhecimentos. Dessa forma, é possível superar os limites da comunicação em qualquer idade. O Marcel de Freitas, por exemplo, acabou levando a sério esse conceito. Eu me recordo de uma professora, por exemplo, que tinha essa visão de querer estimular os alunos a ouvirem inglês e colocava música para que a gente pudesse aprender a cantar. E eu encontrei com alguns amigos aqui, por exemplo, dessa época, e eu vejo que eles também falam inglês e tiveram meio que alguma influência desse tipo de posicionamento. Então, vê como é positivo, né? A gente ter uma boa influência em relação ao aprendizado de inglês. Mal sabia a professora que ele não pararia por aí. Se dedicou tanto aos estudos da língua que acabou se especializando. Mesmo sem falar muito bem, eu queria ajudar as pessoas a aprenderem inglês. Então, por essa vontade de ajudar, eu acabava me comunicando um pouquinho mais, falava um pouquinho uma palavra ali, uma palavra a mais. E esse processo fez com que eu acabasse desenvolvendo a fluência em língua inglesa depois de um certo tempo. Aí o Marcel passou a estudar também francês, espanhol, italiano e mandarim. Parece difícil para você? A neurocientista Carla Tiepo explica quais são os fatores que favorecem o aprendizado de vários idiomas. Depois que você aprende a segunda língua, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta são muito fáceis. Por quê? O seu cérebro já entendeu que existem diferentes formas de expressar a mesma ideia. Ele adquire uma função em linguagem ou na expressão de línguas que chama-se flexibilidade cognitiva. Significa, eu sei que isso aqui é mesa, mas eu sei que isso aqui também é table e eu sei que isso aqui tem N palavras que significam e não tem problema. Quando eu penso nesse objeto, eu não obrigatoriamente penso nele como mesa. Eu penso nele de diferentes formas. Essa flexibilidade me faz ter mais capacidade de aprendizado de outras línguas. Para quem quer começar aprendendo uma segunda língua, vale a pena utilizar recursos como músicas, filmes e games para se familiarizar com o idioma. A pedagoga Ana Paula Fornaziero explica qual é a diferença nesse processo de aprendizado para cada fase da vida. Vários estímulos potencializam o aprendizado de novos idiomas. Quando criança, isso está mais relacionado ao brincar. Então, são estímulos que geram interesse na criança. Quando adulto, toda aprendizagem de adulto está vinculada ao sentido que ele dá para aquela aprendizagem. Então, cada vez que o adulto vê sentido de aplicação, aí a aprendizagem se torna mais efetiva. Então, os estímulos estão vinculados muito à fase de cada aprendizagem. De acordo com as últimas pesquisas realizadas pela Cato, um portal com mais de 7 milhões de currículos cadastrados, apenas 5% da população brasileira fala uma segunda língua e menos de 3% tem fluência em inglês. Mas quais seriam os benefícios relacionados ao domínio de um novo idioma? A mesma pesquisa aponta que falar uma segunda língua pode aumentar o salário em mais de 50%. A decisão de aprender um novo idioma muda. A primeira coisa que vai alterar ali é o próprio comportamento da pessoa em relação frente aos desafios de aprender um novo idioma.
Então isso vai ter que acontecer naturalmente, vai ser uma pessoa diferenciada justamente por já ter passado por essa experiência. E aí, no trabalho, potencialmente vai ser uma pessoa mais disciplinada, dependendo de como ela teve esse processo de aprendizagem, vai ser uma pessoa mais requisitada para algumas atividades, com certeza, que exigem a língua inglesa, e aí entra a questão também de diferença salarial. Você vai ter posições que podem sofrer ou receber, nesse caso, aí, promoções salariais, justamente por você ter um funcionário que é mais bem preparado. E hoje aqui dentro do estúdio eu estou recebendo Yara Toledo. A Yara desenvolve o mestrado dela na área de linguística. Yara, muito obrigado pela sua colaboração e conversar com a gente sobre esse tema que é fascinante, que é o aprendizado de línguas. Sim, muito obrigada por me convidar. Realmente, o aprendizado de línguas, não só do idioma inglês, é uma coisa importantíssima hoje em dia e é até lugar comum falar que é importante para o mercado de trabalho, mas abre portas para a pessoa, né? Então, assim, o que você consegue de informação numa língua só, ela se multiplica muito se você conseguir trazer para a sua rede de informação as informações em inglês, em espanhol. Então, sim para a vida profissional da pessoa, mas também abre muitas portas para a vida pessoal. Esse conceito que você trouxe eu acho talvez até mais importante, porque como você falou, né, já é fichinha dizer que é importante saber o inglês para o mercado de trabalho, mas quando você olha por essa ótica do ganho pessoal no aprendizado de outros idiomas, não se limitando ao inglês, claro, mas o inglês acaba sendo o mais importante, diríamos assim, eu acho que isso faz ainda mais sentido. E a neurocientista dizia ali que quando você encontra sentido no aprendizado, esse aprendizado se torna mais eficaz. Eu acho que ir por esse caminho é uma boa alternativa, né? Não, sim, com certeza. O aprendizado acontece e a gente retém a informação com mais facilidade quando essa informação é importante para a gente. Eu lembro uma vez que eu sempre faço as entrevistas dos alunos que começam um curso lá na escola. Então, esse menino, ele tinha 12 anos, a gente é uma escola que dá mais aula para adultos, mas esse menino tinha 12 anos, era o filho de um aluno meu. Ele chegou emburrado para falar comigo. Eu não gosto de ler. Eu falei, jura? Não vou querer ler na escola para aprender inglês. Eu falei, imagina se seu pai trouxesse para você um videogame novo que só tem lá nos Estados Unidos e todos os tutoriais dele, todo o manual de instrução fosse em inglês, você não ia ler? Ele olhou para mim, claro. Eu falei, então, não estou falando para você ler Shakespeare com 12 anos de idade. Estou falando para você ter essa habilidade de conseguir decifrar códigos no idioma inglês para o que você queira fazer. Jogar videogame, beleza. Então, isso que é o ponto da aprendizagem, né? O ponto de trazer o porquê de se aprender alguma coisa como a parte principal desse processo, como direcionador desse processo. Então, muitas vezes as pessoas chegam para falar para a escola, falam assim, eu quero aprender inglês. Mas para quê? Porque é importante. Mas para quê? O que você vai fazer com ele? Mas porque no futuro eu vou... E agora? Para que você vai usar o inglês agora? O que é interessante para você que você gostaria de ver em inglês? Né? Então, esse é o grande ponto. E aí, num processo como esse, nessa sua pergunta, não necessariamente a resposta tem que ser uma coisa grandiosa. Não quero para poder conseguir um bom emprego, não quero assistir filmes sem legenda. Sim, e uma coisa vai ajudando a outra. Né? Eu acho que a curiosidade no processo de ensino, no processo de aprendizagem, é a coisa mais importante para o aluno. O aluno ele não pode sentar numa sala de aula para aprender inglês, para aprender a tocar guitarra, para aprender qualquer habilidade e falar assim, me ensine. Você é minha única fonte de informação a respeito disso. Não é. Hoje em dia, uma coisa a gente tem acesso ao que a gente quiser aprender. Né? O professor, ele saiu do pedestal de antigamente de falar assim, não, eu sou o detentor da informação, eu vou escolher isso para passar para você. Não, o professor agora é um facilitador desse caminho. Quem vai me falar para que vai usar, e a gente descobre isso junto em sala de aula também, é o aluno. E o aluno ele não pode achar que só aquela hora, aqueles 50 minutos com o professor é a única fonte no meu caso, de aprendizado do inglês para ele. Ele
tem que estar aberto. Ele tem que sim ouvir música, ele tem que sim colocar o menu do telefone dele em inglês, ele tem que procurar. Poxa, meu hobby é fotografia, eu tenho isso de textos em inglês que eu posso, em português que eu possa ter sobre fotografia, mas em inglês é muito mais. Você trazer o seu interesse para a sala de aula, trazer o seu interesse pessoal e profissional para o seu aprendizado do idioma. Acho que não existe fórmula mágica, não existe metodologia. Falar, esse método é um método que vai fazer todo mundo aprender inglês. É o interesse e a curiosidade que faz a diferença para o aluno. Esses posts que rodam na internet dizendo que alguém descobriu uma fórmula mágica, um ponto no cérebro que destrava o inglês. Isso não existe. É que nem pílula de dieta. Faz dieta, você pode comer todos os hambúrgueres que você quiser, não precisa fazer exercício, só toma esse remedinho que você vai ficar... A pílula do inglês não tem. A pílula do inglês não tem, né? Então, eu acho que... Eu também sempre falo lá na Plural, boa notícia e má notícia, né? Você vai aprender inglês a vida inteira. Não tem aquela coisa, em 3 meses eu sou fluente, em um ano, em não sei quantos porcentagens de tempo eu vou poder aprender inglês. Não existe isso. Aprendizado é construção. E é uma construção que ela não vai só na vertical. Ela tem que ter uma base horizontal muito firme para ela ir mais longe. E isso não quer dizer que você vai ter que passar 5 anos numa escola sem abrir a boca. Isso também é uma coisa que não deveria existir mais. Então, eu posso trazer uma coisa que seja funcional, que tenha relação com a vida desse aluno, relação com o que ele vai fazer com aquele inglês, mas que o aluno tenha essa tranquilidade, na verdade, né? De saber que o inglês é uma construção. O ator principal desse aprendizado é o aluno. Então, você falou que o professor, né, sai do pedestal e se torna um facilitador e não mais um detentor. Eu quero saber se as escolas tradicionais também perderam esse papel. Depois do intervalo, o Realidade continua essa conversa sobre aprendizado de idiomas. A gente volta em 2 minutos.